Imagina o triplex na cabeça de quem acha que o Lula está defendendo terroristas, quando o ex-secretário-geral da CIA, o ex-diretor-geral da CIA, faz uma palestra aberta com o líder da Al-Qaeda. Tu imagina o triplex para explicar como é que a CIA senta do lado da Al-Qaeda para debater ações antiterroristas ou coisas do gênero. Fica bizarro, né? E principalmente tentar justificar que grupos criminosos, mafiosos, que são de fato vinculados à violência, sejam tratados como terroristas, porque tem uma lei que o Trump está colocando em prática que permite com que os Estados Unidos possam invadir outras nações a partir do debate, do discurso que estão combatendo o terrorismo, como fizeram no Iraque, e criaram inclusive o Estado Islâmico que decapitava pessoas. E aí tentam justificar que o Brasil tem que considerar o PCC uma organização terrorista. Pois é, então por que os Estados Unidos também não consideraram, sei lá, a máfia italiana, a Yakuza, tantos outros grupos, a máfia turca, mas daí ficam focados aqui no Brasil, justamente que é um país que tem terras raras, que tem o nióbio, que tem outras riquezas, o petróleo, e daí esses mesmos que defendem essa lógica do PCC isso, PCC aquilo, votaram e fizeram campanha contra o controle do Pix, a favor dessas fintechs, como Nicolas Ferreira. Foram os mesmos que tentaram agora votar a PEC da bandidagem, que inclusive favorece faccionados continuarem na política, que são a favor da lei da anistia, que quer botar um bando de vagabundo na rua, que foram contra o crime de pedofilia ser considerado hediondo, e aí gostam tanto de falar de criança e adolescente, que foram contra o controle das redes sociais para proteger as crianças e só avançou por causa do Felca. São as mesmas pessoas. Inclusive o Ciro Nogueira do PP é acusado de receber dinheiro do PCC. Ou o Rueda, presidente do União Brasil, dois partidos de direita, sendo acusado de ter jatinhos que ele emprestava para o PCC. Que curioso, partidos de direita, que fazem um discurso moralista contra a criminalidade. Mas aqui eles se arvoram como se estivessem falando contra a criminalidade. A maior operação policial da história do Brasil foi feita pelo presidente Lula, no governo do presidente Lula, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, e foi justamente contra o PCC, onde na Faria Lima, que todo mundo sabe que tem vinculações com a extrema-direita. Inclusive agora estão tensos, porque a Receita Federal está abrindo os laços que existem lá e mais investigações estão sendo puxadas da cachola. Aliás, as investigações sobre as emendas parlamentares, que muitos parlamentares bolsonaristas estão embolsando, mais de 80 podem ser presos em breve. Isso explica muito a PEC da blindagem. E eu lembro aqui que foi falado inclusive do INSS, mas é curioso, por que o PL... o partido do Bolsonaro pagou um media training? Para quem não sabe, o media training é um jornalista que fica tentando te treinar para falar bonito na televisão, para se portar bonito na televisão, e o PL pagou um profissional para treinar uma das testemunhas, porque ela poderia sair presa de lá. Qual é o interesse do PL em pagar o media training para uma testemunha, se o PL não tem nada a temer? Se o PL não tem nenhuma vinculação? Só que agora já ficou comprovado que o Sérgio Moro sabia, que o Onyx sabia, que inclusive outros membros do INSS da época, como o Rogério Marinho, sabiam dessa fraude, sabiam da corrupção. Temos agora tanto o superintendente do INSS da época do Bolsonaro, quanto o procurador do INSS sendo apontados como recebedores de propina. E eles querem falar do INSS. E o INSS, pois é, se não fosse o presidente Lula, o INSS continuaria com essa fraude e os idosos e aposentados sendo prejudicados, porque essa quadrilha foi formada e financiada durante o governo Bolsonaro, com a anuência do Bolsonaro, que mudou legislações para isso. Mas eles adoram
falar de moralidade e de segurança pública. E os 40 milhões que o Bolsonaro lavou nas contas dele. E os 2 milhões que o Carlos Bolsonaro lavou nas contas. E os 3 milhões que o Eduardo Bolsonaro, vagabundo que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, lavou lá na conta dele. Aí não é problema, isso é honestidade, isso são os nossos patriotas. Mas felizmente as ruas no último domingo mandaram um recado, enterraram a PEC da blindagem, enterraram a PEC da anistia, e o Brasil soberano vai vencer. E inclusive pintou um clima entre o Trump e o Lula, e eu quero saber o que a extrema-direita vai falar agora. PEC da blindagem. Bom, o senador Alessandro Vieira tinha prometido entregar até hoje o relatório dele, a votação está prevista amanhã lá na CCJ do Senado. De ontem para hoje surgiram 2 emendas, a primeira apresentada pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e a segunda pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. A emenda do senador Sérgio Moro propõe uma blindagem peronomútil, blindagem parcial, apenas de opinião. Então, impediria ali, teria que haver uma consulta ao parlamento no caso de abertura de ação penal por crimes de opinião ou crimes contra a honra. Já o texto do senador Carlos Portinho pretende sugerir uma mudança de foro, passando o foro de deputados e senadores para o Superior Tribunal de Justiça. Essas emendas devem ser rejeitadas pelo relator, que deve apresentar o seu parecer pela inconstitucionalidade. Agora há pouco, parlamentares do PSOL foram ao gabinete do presidente da CCJ, senador Otto Alencar, entregando um abaixo-assinado com mais de 1,5 milhão de assinaturas contra essa PEC. O funeral já começou, viu, Natuza? E amanhã deve ser sim um enterro, essa expectativa do Senado Federal. Por que isso? Porque você tem essa PEC da blindagem, ela é tão escandalosa que deixa o Congresso todo numa situação muito difícil. Especialmente o Senado Federal, que é voto majoritário. E é importante a gente falar, no próximo ano vai ter eleição para o Senado, renovação de 2/3, e além disso, vários senadores são candidatos aos governos estaduais, e alguns querem ser candidatos até na chapa presidencial, inclusive como vice. Então, quem tiver nessa linha de frente votando pela PEC da blindagem, uma coisa é parlamentar de voto proporcional, estou falando deputado, que aí não precisa ter a maioria dos votos de um estado, né? Você ali, com as emendas, acaba conseguindo fazer um voto, chegar o chamado coeficiente para chegar a virar deputado dentro de uma chapa. É diferente de quem disputa o voto da opinião pública e tem que prestar contas ao eleitor. O deputado normalmente não presta contas ao eleitor. Por isso, a gente viu aquela cena de 300 e tantos votos, na casa dos 350 votos, pela PEC da blindagem. Essa PEC da blindagem, é importante a gente falar, ela cria uma casta de intocáveis. Então, inclusive, facilitando a entrada e a busca de facções criminosas, crime organizado, milícias, esses chefes aí dessas organizações criminosas vão buscar um porto seguro, ou seja, uma blindagem com um mandato parlamentar. Então, esse é o grande perigo dessa PEC da blindagem. E inverteu. Então, os deputados ficaram expostos e o Senado percebeu, principalmente depois das manifestações, isso inverteu muito com artistas nesse último domingo. Isso inverteu muito, Natuza, porque até então, no primeiro momento, era segurar essa PEC, não votar e não se expor. Mas depois que teve essa mobilização, todo mundo reagindo muito, entendendo o escândalo que era essa PEC da blindagem, o próprio Senado já está cuidando já desse funeral. Expectativa é que amanhã seja o enterro. Se tiver recurso ao plenário, tem mais de 50 votos também no plenário. Isso daí é garantido, segundo várias lideranças. Então, ninguém vai ficar tão exposto a dizer, não, eu quero a blindagem a todo custo. No Senado isso é muito mais difícil, Natuza. Pois é. Veja, sem discordar da teoria da química pessoal, dos 39 segundos, eu acho que isso existe. Eu acho que personalidades têm um papel de destaque na diplomacia internacional, mas sem discordar disso, eu acho que há mais do que isso. Trump, ele respeita quem o confronta. Os líderes que ele respeita são aqueles que não fazem a sua vontade. Xi Jinping, Vladimir Putin, Mark Carney, do Canadá, Claudia Sheinbaum, do México.
E Lula fez um discurso duro, que mostra que o Brasil não está disposto a se curvar diante de Donald Trump. Isso, me parece, fez com que Lula ganhasse respeito de Donald Trump. Trump gosta de que lhe puxem o saco, mas não respeita os puxa-sacos. E eu acho que o discurso de Lula o colocou numa posição de respeito perante os Estados Unidos. E acho que há mais alguma coisa também. Se a gente olhar com atenção para as novas sanções dos Estados Unidos anunciadas contra a esposa de Alexandre de Moraes e outros integrantes do judiciário, auxiliares, juízes, etc., nós vamos ver que há uma desescalada, não uma escalada. Todo mundo já imaginava que a Lei Magnitsky seria aplicada contra a esposa de Moraes. Todo mundo já imaginava que haveria cassação de vistos de entrada nos Estados Unidos para figuras do segundo escalão do judiciário e mesmo do governo, Jorge Messias, da Advocacia Geral, etc. Mas o que se imaginava é que pudesse haver uma ampliação da lista de produtos tarifados em 50% pelos Estados Unidos. Não houve essa ampliação. Não houve. Então, o que me parece é que os Estados Unidos estão, aos poucos, tirando o fôlego de Eduardo Bolsonaro e desistindo, aos poucos, sem perder a face, mas desistindo, aos poucos, da aventura bolsonarista de interferência direta nos assuntos do Brasil. Por razões que, inclusive, a Sandra explicou. O Brasil é um parceiro comercial importante e essa situação é mais ou menos inviável, porque não leva a uma vitória possível de Donald Trump. Então, eu acho que Eduardo Bolsonaro pode ficar bem preocupado depois de hoje, e não só devido aos 39 segundos.